falamos que uma forma de combater o medo de falar em público é o planejamento. Para planejarmos bem, é necessário um elemento essencial, que é o objetivo. É muito importante que você saiba qual é o comportamento que você quer ao final da sua fala do seu público. O objetivo ele não é seu, apresentar bem o tema, não. O objetivo é aquilo que você deseja que seu público faça, reaja. É uma mudança de comportamento, que ele se engaje em algum projeto, que ele adquira algum conhecimento, que ele possa descrever um procedimento, um processo, enfim. O seu objetivo tem que estar relacionado com o comportamento do seu público ao final da sua fala. E para isso é importante que você divida o tempo. É muito comum entre as pessoas, algumas pessoas falam, ai Carla, o meu tempo é sempre complicado, ou sobra tempo, ou falta tempo, ou eu não consigo administrar, ou as pessoas escorrem o tempo e eu não consigo trazer para mim o assunto. Isso é muito importante. Lembre-se que na sua cabeça só você sabe qual é o objetivo, o público não. Então quando o público foge do assunto, é seu papel trazer de volta. Para isso, tem uma prática bem interessante que você pode fazer. Porque quando você alia o objetivo a um bom planejamento, você tem um sucesso. Então, vou dar uma dica que vai ser um exercício desse modo, vou falar brevemente, depois eu vou detalhar o que você deve fazer. É a prática das 10 palavras. Você pega o seu tema, você elenca, ou escreve uma frase ou elenca em tópicos, apenas 10 palavras essenciais sobre o seu tema. Então, por exemplo, se eu fizer sobre educação, eu vou descrever o que é educação e vai ter vários componentes ali. Você descarta o que é conectivo, advérbio, preposição, enfim, só palavras essenciais com relação ao seu tema. Olhando para essas palavras essenciais, são elas que vão te dar a dica de como desenvolver o seu tema. No exercício eu vou explicar melhor e você vai ter a possibilidade de experimentar e ver como isso pode ser um norteador para você desenvolver a sua apresentação. Você deve lembrar que a apresentação ela é uma aliada sua. Ela serve para não deixar você ter brancos. Então você estrutura a apresentação de forma que tenha essas palavras essenciais estejam ali, postas, para que quando você olhe, você lembra o que você tem que desenvolver. E no momento que você treinar, você vai saber o quanto daquela palavra importante você vai poder falar e desenvolver de acordo com o tempo que lhe foi dado, que pode ser de 5 minutos a 1 semana, não importa. Você vai desenvolver de acordo com o tempo que lhe é dado. Cada tópico você faz a seu favor, lembrando daquela regra das 6 linhas no máximo, com 6 palavras por frase, ou se você usar imagem é muito bom para você e para os alunos e para o seu público, porque ele pode captar e guardar aquela imagem quando for necessário. A apresentação, ela ajuda você a não ter branco, quando você estrutura bem e coloca as palavras adequadas. Mas você deve estar atento com o plano B. O plano B, ele tem que estar sempre na sua manga. Por quê? E se no dia da sua apresentação falta energia? E se você chega lá e não tem o equipamento adequado para a sua apresentação? O que você faz? Você precisa saber quais são as suas reações diante de problemas assim corriqueiros, mas que podem acontecer, e como que você vai fazer para dirimir aquele problema ali naquele momento. Já aconteceu comigo e eu peguei a apostila de um aluno e segui normalmente, porque como quem construiu a apresentação fui eu sabia exatamente o que eu devia falar para os alunos ao longo da minha aula. Mas você tem que pensar nisso e ter sempre o plano B. Um outro plano B é sempre ter uma dinâmica, ou um jogo, ou um filme, para caso sobre tempo. Às vezes você não tem uma plateia, você prepara uma aula de interação e você não tem uma plateia tão interativa assim, você prepara uma palestra que você espera muitas perguntas e não tem tanta pergunta assim, então você pode propor algo à plateia, ao seu público,
tendo na manga algo diferente. E só para você ter uma ideia, quando eu fiz um curso de formação, a gente teve um colega que ia dar aula, era um colega que ia dar aula para colegas, e ele estava nervoso porque era a primeira vez que a instituição tinha chamado para dar aula. E ele se preparou, obviamente, tinha material, mas chegando lá, ele dava aula para 4 turmas, então ia ser do início da manhã até a metade numa turma, da metade para o final em outra, assim sucessivamente ao longo do dia. Quando chegou na minha turma, que era a primeira, às 8 horas da manhã, infelizmente acabou a luz. Ele devia estar no 4º slide, 3º slide. E ele ficou em pânico, completamente em pânico. Ele não tinha impresso os slides, mas nós tínhamos o material, oferecemos e as salas não ficaram escuras, então não havia motivo de transferir aquela aula. Pois bem, ele não conseguiu dar aula, ele teve que transferir a aula para o dia seguinte e o coordenador do curso, que era responsável por outras disciplinas, se encarregou de naquele dia das suas aulas para nós antecipadamente. Então veja como pode desestruturar a pessoa de tal sorte que ela não consiga realizar a tarefa se ela não está muito bem preparada para isso. Pensando na estrutura da sua apresentação, vamos recordar um pouco o que a gente já viu. A abertura da sua aula, ela deve ser impactante. Lembre-se que é ela que vai chamar o seu público para você. Nós temos pouco tempo para ganhar o público. Dentro do planejamento, a gente tem que pensar na estrutura da apresentação. Lembra? Abertura, desenvolvimento, fechamento. A abertura ela deve ser impactante, tão impactante quanto todo o resto, porque é ela que vai chamar o seu público, vai chamar a atenção para a importância do seu assunto e para você. Há uma fala entre as pessoas que trabalham com comunicação que você tem 30 segundos para ganhar o seu público. Você já percebeu que a propaganda ela não tem mais do que 30 segundos? Não é só porque é cara. É porque é o tempo que leva para chamar uma atenção, a atenção de impacto de uma pessoa para outra. Pode perceber que quando você tem um produto novo, até a marca faz uma propaganda maior, de 2 minutos, marca o dia, atenção para o dia tal. Depois que ocorre esse lançamento, aquela propaganda ela é quebrada e ela é passada em frações ao longo da programação. Porque você não consegue absorver tudo, sua curiosidade dispersa. Então, aqueles primeiros minutos da apresentação, eles são fundamentais para você ganhar a sua plateia, tanto para você, pessoalmente, quanto para a importância do seu assunto. Então, tem que estar muito atento a como você vai chegar a esse público. Para isso é necessário você minimamente conhecer esse público, de onde ele vem, enfim, algumas características. O desenvolvimento, ele deve ser quebrado, com as ideias quebradas, como já falamos sobre isso, e tem que ter coesão, coerência, uma sequência lógica. É aí que você vai estar atento se a sua plateia for dialógica e alguém fugir do assunto, aí que você vai estar atento para puxar o assunto de volta para você. Lembra que o objetivo é seu, você que está com o objetivo na cabeça, do que você pretende alcançar ao final daquela apresentação, e você que sabe qual é a sequência de assuntos que vem. Muitas vezes quando a gente abre o assunto, até algo que você vai apresentar posterior vem antes, e você pode ficar inseguro e dar logo aquela palhinha. Acaba desorganizando o seu planejamento mental. É melhor que você interfira e fale, ó, nós vamos ver isso mais à frente. Né? Ou é super importante o que você está falando, mas hoje não vai caber aqui dentro, então a gente bate um papo no café. Você é que tem que gerenciar esse desenvolvimento da sua apresentação. Se ela for dialógica, é ali naquele momento. Se for com perguntas no final ou intervenções no final, você também pode manejar o assunto de acordo com o seu objetivo. E o fechamento? O fechamento é aquele momento que a pessoa te leva para casa. Então ele deve ser interessante, fazer com que emocionalmente a pessoa se conecte a você e carregue você, né? Lembre de você. Então é importante também que você pense em qual fechamento você vai fazer para a sua apresentação.
Quando você planeja, é preciso que você tenha em mente, para lá na hora da apresentação continuar com isso, poucos minutos antes você rever. O porquê da apresentação, qual é o objetivo, né? O que eu quero do meu público, onde eu quero levar o meu público. O que da apresentação, qual é o conteúdo que eu vou apresentar para esse público, para eu chegar naquele objetivo. Então eu penso no objetivo primeiro e eu penso qual é o caminho que eu vou percorrer. O caminho é o conteúdo. Quero chegar naquele ponto B, ao longo do caminho do A ao B, eu preciso ir a passos. E que passos são esses que eu vou dar? Como que eu vou dar esses passos? Quais são os recursos? Quais são as técnicas, dinâmicas, vídeos? O que eu vou me utilizar para que esse caminho seja efetivo e as pessoas cheguem àquele objetivo? Uma outra coisa importante é o se. Lembra que se você escolher um vídeo, você vai ter essa resposta. Se você escolher uma dinâmica, você vai ter aquela resposta. É interessante pensar em vários caminhos, por quê? Porque se um não der certo, você tem um outro na manga ali para utilizar, ou se sobra tempo, já é um planejamento aí que você está fazendo, se preparando caso sobre tempo para a sua apresentação. O se é bem legal porque como o planejamento é uma previsão mental, você pode imaginar, se eu passar um vídeo, eu posso ter essa resposta, esse resultado, posso perguntar isso. Se eu passar uma dinâmica, leva mais tempo, mas eu vou ter esse resultado, também posso incluir outro assunto, enfim. Aquele caminho a percorrer, você pode modificar na hora que você pensa no si. Planeja e vai para a sua apresentação, né? E lembre-se que por mais que você tenha conteúdo, você está falando para pessoas, você está doando algo seu para outras pessoas. E se você usar da diversão, da leveza, até da informalidade, se for possível, é melhor. Porque quando a gente tem um divertimento, a gente retém melhor aqueles conhecimentos. A gente guarda de uma forma melhor, se canta, se tem uma piada, né? E também se aquilo é aplicável. Lembre-se que o adulto precisa construir uma aplicação para aquilo que ele está ouvindo, senão ele descarta, ele não vai reter aquela informação. E lembre-se dos exemplos e das histórias, das evidências, dos dados. Histórias são recursos poderosos. Por quê? Primeiro, porque a pessoa entra dentro da história. É como se fosse um filme, uma novela. A pessoa está ouvindo e ela está construindo aquele enredo. Então ela entra dentro da história e acaba adquirindo, como se ela estivesse vivendo. E quando a gente vivencia, a gente aprende melhor. E segundo, porque as histórias em geral falam, se você escolher uma história adequada ao seu assunto, fala sobre aquilo que as pessoas vivem. Então nós podemos fazer paralelos e analogias com o próprio cotidiano. Então, as histórias são recursos bem poderosos, os exemplos, apenas tenha cuidado, né, para não utilizar exemplos de história com pessoas que possam estar na sua plateia, no seu público.